Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde faremos a leitura do verso 2 ao verso 9. Daremos continuidade à nossa exposição na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 2 ao verso 9. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor pedindo a sua iluminação. Deus santo, Deus bendito, neste momento, ó Pai, nós te imploramos que tu abras o nosso entendimento. Pedimos que tu abras a nossa compreensão, tire de nós qualquer apego à sabedoria humana, mas que sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Que essas palavras aqui registradas pelo teu servo, apóstolo Paulo, sejam para nós fonte de vida, fonte de luz e que sejamos verdadeiramente transformados e geremos frutos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, o desenho das nossas crianças nessa noite será o seguinte: vocês vão desenhar duas pessoas brigando na igreja e vocês vão ajudar essas pessoas a pararem de brigar. E aí vocês vão pensar a forma como vocês fariam isso, como vocês impediriam duas pessoas de brigarem na igreja. Esse é o desenho que vocês vão fazer. Irmãos, nós temos visto ao longo de toda a epístola de Paulo aos Filipenses, especialmente no corpo da sua carta, que começa lá no verso 27 do capítulo 1, que a grande preocupação de Paulo é fazer com que aqueles irmãos vivam de forma digna do Evangelho, como cidadãos dos céus. E ele diz que isso só é feito quando nós temos a mentalidade ou a disposição que houve em Cristo, porque nós estamos unidos a Cristo. E aí Paulo passa a dar uma série de exortações, depois uma série de exemplos de pessoas que viveram com a disposição de Cristo Jesus, e nós vimos no final do capítulo 3 o contraste entre aqueles que têm uma mentalidade mundana e aqueles que têm uma mentalidade celestial. Aqueles que vivem baseados no presente, vivem baseados nas coisas terrenas, e que por isso irão para a perdição, e aqueles que têm a pátria no céu, e que têm a esperança na transformação gloriosa em Cristo Jesus. E agora, quase concluindo a sua carta, Paulo passará a dar outras exortações baseadas nessa mesma ideia de ter a mente, de ter a disposição de Cristo Jesus, e logo depois, então, ele vai concluir a sua carta. Então, as exortações que são dadas aqui são exortações que concluem esse grande argumento de Paulo para que os irmãos de Filipos vivam de forma unida, vivam com a mesma disposição, vivam o amor sacrificial de Cristo Jesus. E o que nós observamos nesse texto que nós lemos? Como é que os filipenses deveriam viver essa mentalidade celestial que nós vimos na semana passada, nesse contexto do final da carta? Em primeiro lugar, eles deveriam cultivar a unidade. Paulo vai exortar com palavras duras duas mulheres que estavam em discordância no contexto da igreja e por isso estavam quebrando a unidade da igreja. E elas deveriam abandonar essa briga, essa disputa, em troca da mentalidade de Cristo Jesus, que traria então unidade naquele contexto. Depois Paulo faz algumas exortações sobre como eles deveriam viver em um momento de perseguição na cidade de Filipos e como eles deveriam trocar a ansiedade pela oração, que traz então a paz com Deus, que traz o contentamento, que traz a verdadeira alegria. E por fim, nos versos 8 e 9, ele vai mostrar para nós como essa mentalidade celestial nos leva a pensar nas coisas que são do alto
e a viver as coisas que são do alto. São as três coisas que Paulo faz ao longo desse texto. Então, o que Paulo está defendendo aqui nada mais é do que aquilo que ele já apresentou, já antecipou ao longo da carta, que é sobre a forma como nós vivemos a mentalidade celestial. E de que forma isso nos leva a viver em paz, em contentamento e em alegria diante de Deus e diante dos homens. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é a paz que é fruto da mentalidade celestial. A paz que é fruto da mentalidade celestial. Mas como você pode desfrutar da paz que é fruto da mentalidade celestial? Em primeiro lugar, esforce-se pela unidade da igreja. Esforce-se pela unidade da igreja. É isso que Paulo começa a dizer nos versos 2 e 3. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Por que esse verso nos chama atenção? Porque não é comum que Paulo exorte pessoas pelo nome quando ele escreve suas cartas. Os irmãos devem se lembrar que quando as cartas eram enviadas no contexto do Novo Testamento, elas eram lidas publicamente na igreja. Só que Paulo entendia que a situação entre Evódia e Sintique era tão séria que ela precisava ser tratada publicamente. Então, quando a carta fosse lida diante dos filipenses, tudo aquilo que baseou sua argumentação antes seria apresentado, sua exortação à unidade, sua exortação a um pensamento unificado em Cristo. E então, em determinado momento, ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Não era algo insignificante. Era algo que estava quebrando a unidade da igreja e, por isso, deveria ser corrigido, deveria ser abandonado para que a unidade fosse mantida. E é interessante porque aqui ele equaliza essas duas mulheres usando os dois verbos de forma repetida. Ele poderia simplesmente falar: eu rogo a Evódia e Sintique, mas aqui ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, trazendo então essa ênfase na exortação de que elas deveriam concordar no Senhor. E esse verbo, que aqui traduzido por pensem concordemente, os irmãos vão se lembrar, é a mesma palavra que nós temos visto com frequência ao longo da carta, quando Paulo fala sobre mentalidade, sobre disposição. Foi essa palavra que ele usou no capítulo 2, quando ele disse que eles deveriam ter o mesmo sentimento, que eles deveriam pensar a mesma coisa. Foi a mesma palavra que ele usou no verso 5, quando ele disse que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma disposição, a mesma mentalidade. E ele apareceu tantas outras vezes, tanto para falar de como nós devemos pensar concordemente, e como os ímpios, os falsos mestres, pensam de forma diferente da forma como Cristo pensou. E agora, como que aplicando isso de forma mais concreta, ele diz: olha, Evódia e Sintique precisam cultivar a mesma disposição, a mesma mentalidade. Ele não está preocupado aqui em falar qual das duas estava certa, qual das duas estava errada, mas ele simplesmente quer mostrar para elas que o fato delas estarem discordando e trazendo desunião para a igreja era uma prova de que nenhuma das duas tinha a disposição de Cristo Jesus. Nesse sentido, as duas estavam erradas. As duas precisavam desenvolver, nutrir a mentalidade que houve em Cristo Jesus, porque quando a mentalidade de Cristo é nutrida, as discórdias não prevalecem. Podem surgir em um pequeno momento, mas logo são resolvidas. Porque a mentalidade, a disposição de Cristo Jesus foi uma mentalidade de não se apegar ao seu próprio direito. Cristo tinha o direito de ter toda a glória, de manifestar a sua glória, mas ele preferiu abrir mão desse direito, não se apegar a ele e se entregar sacrificialmente. Não precisava fazer isso. Tinha o direito de não fazê-lo, mas ele não se apegou ao seu direito. E Evódia e Sintique deveriam fazer o mesmo, independente de quem estivesse certo ou estivesse errado. O sentimento, a disposição que houve em Cristo Jesus é um sentimento que não se apega a direitos, mas abre mão, se sacrifica em favor do outro. E é importante que essa exortação esteja aqui, porque além da ênfase forte na exortação de Paulo aqui, nós temos isso como sendo a culminação de tudo que Paulo já havia desenvolvido ao longo de toda a carta. Começando lá no verso 27 do capítulo 1, com as exortações para a unidade, para que eles batalhassem juntos pela fé, para que eles vivessem em união, para que ninguém pensasse nos seus próprios interesses, para que eles imitassem a Cristo Jesus, imitassem Timóteo, Epafrodito, o próprio Paulo. Tantas outras exortações para abandonar os falsos ensinos, mas para abraçar a verdadeira doutrina e assim valorizar unicamente a Cristo Jesus. Tudo isso deveria necessariamente os levar a viver uma vida de unidade na igreja. Mas o que é interessante nós prestarmos atenção aqui, irmãos? Paulo trata esse pecado de forma pública. A carta seria lida publicamente na igreja. E pecados públicos, de fato, precisam ser tratados publicamente. Muitas pessoas pensam que as disputas entre irmãos na igreja são coisas de foro íntimo, reservadas à privacidade daquelas pessoas que estão envolvidas.
Mas, na verdade, quando essas coisas acontecem, elas afetam toda a igreja, porque eles quebram a unidade da igreja, e por isso é do interesse da igreja também, toda a igreja sendo afetada. Por isso, Paulo trata publicamente um pecado que foi público. Mas, além disso, Paulo tinha ciência de que esse pecado só poderia ser resolvido coletivamente. Por isso, ele chama toda a igreja a participar desse problema. Os problemas nunca são de interesse pessoal das pessoas que estão envolvidas, mas são interesse de toda a igreja. Toda a igreja é chamada para se envolver na resolução e na mediação desses conflitos. Mas Paulo também nos mostra que as disputas na igreja surgem de um coração egoísta. É bem verdade que onde há homens ainda pecadores, disputas, desunião poderá surgir. Mas diferente de qualquer outro contexto, na igreja eles precisam ser resolvidos. Por quê? Porque a igreja é o local no qual nós nutrimos a mentalidade e o sentimento de Cristo Jesus, que, como nós vimos, abriu mão do seu direito, se sacrificou, não se apegou àquilo que ele poderia se apegar. Mas que dificuldade para nós muitas vezes é fazer isso? Que dificuldade para nós é abrir mão quando nós consideramos que estamos certos? Há muitas pessoas que dizem, não, eu não levo desaforo para casa. Para o cristão isso não é verdade. Muitas vezes nós levamos sim desaforo para casa. Muitas vezes nós seremos desprezados, seremos zombados, seremos alvo de discordância, mas nós não somos chamados para retrucar, para discutir, para debater, porque muitas vezes isso só vai gerar problemas para a igreja. Nosso amor maior deve ser a Cristo e a união e a unidade da sua igreja. Essa é a mentalidade de Cristo. Muitas vezes nós temos receio de fazer isso porque as pessoas podem nos ver como pessoas fracas, pessoas covardes, mas pensar isso é mostrar que, na verdade, o que nós temos é uma mentalidade mundana e terrena. Ou como Tiago disse, uma mentalidade diabólica. Não é essa a mentalidade de Cristo Jesus. Por isso, Evódia e Síntique precisavam pensar concordemente no Senhor, com base na união, na relação que elas têm com o Senhor. Mas o que mais Paulo fala? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo aqui expressa que ele havia uma boa relação com essas mulheres. Provavelmente elas foram fundadoras da igreja de Filipos quando Paulo iniciou e plantou aquela igreja. Foram cooperadoras com ele. Provavelmente eram pessoas importantes. Tinham talvez algum cargo de liderança naquela igreja. Mas agora ele chama um homem anônimo, a quem ele chama de fiel companheiro de jugo, a auxiliar aquelas mulheres a resolverem esse conflito. Provavelmente Paulo se refere aqui a um dos líderes daquela igreja, provavelmente alguém que havia assumido a posição de liderança com a saída talvez de Epafrodito para ir ajudar a Paulo, nós não conseguimos saber ao certo, mas é alguém a quem Paulo chama de fiel companheiro de jugo, alguém que compartilha o jugo ministerial com Paulo. E o que Paulo está mostrando quando ele chama essa terceira pessoa aqui é mostrar que na igreja é necessário que haja mediadores, haja pessoas que reconciliem umas às outras. A igreja é um local disso. É bem provável, irmãos, que quando Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, ele havia acabado de escrever a sua primeira epístola aos Coríntios. E lá na primeira epístola aos Coríntios, uma das coisas que ele censura aquela igreja foi o fato de que alguns irmãos haviam levado outros irmãos para a justiça comum, ao invés de resolver os problemas na igreja. E aí Paulo pergunta, será que não há pessoas maduras e sábias entre vocês para mediar esses conflitos? É bem verdade que talvez aqui no caso de Evódia e Síntique, essa discordância não fosse uma discordância a ponto de ser levada nos tribunais civis. Mas o mesmo princípio está aqui. Paulo entende que é necessário um mediador, alguém que com experiência, com maturidade, com conhecimento das Escrituras, ajude e auxilie na resolução desse conflito. E nesse mesmo contexto, mesmo tendo exortado aquelas mulheres, Paulo também as encomenda como sendo pessoas que trabalharam com ele. Essa palavra utilizada aqui, juntas se esforçaram comigo, é a mesma palavra que nós já vimos no capítulo 1, verso 27, quando Paulo exorta todos nós a lutarmos juntos pela fé evangélica. Eram pessoas que Paulo tinha em alta estima. Por isso ele sabia que os pecados delas precisavam ser corrigidos, para que elas fossem santificadas, para que elas crescessem em maturidade. Mas Paulo menciona também outros cooperadores aqui, Clemente e todos os demais, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essa expressão livro da vida é interessante porque ela aparece no Antigo Testamento para falar daqueles que são herdeiros da vida eterna. Depois esse termo vai ser retomado também em Apocalipse, para falar do livro da vida, do Cordeiro. Mas Paulo utiliza esse texto aqui, esse termo, livro da vida,
provavelmente para fazer um contraste com os livros que haviam nas cidades romanas e que os cidadãos romanos eram arrolados e inscritos. Os irmãos vão se lembrar que em muitos momentos aqui na epístola, Paulo faz esse contraste entre a cidadania celestial e a cidadania romana na cidade de Filipos. Então ele diz que todos esses irmãos são, na verdade, cidadãos dos céus, porque eles têm o seu nome escrito no livro da vida. Eles são herdeiros da vida eterna. E por essa razão, a forma como eles devem proceder é com base na cidadania celestial, da qual nós já falamos, tanto no capítulo 1, quanto aqui no capítulo de número 3, quando nós vimos a nossa pátria está nos céus. Paulo entendia que aquela discordância não poderia ser resolvida por padrões humanos, por esforços humanos, mas unicamente a relação comum que elas têm em Cristo poderia trazer essa união de disposição, de mentalidade em Cristo. E por fim, para concluir esse primeiro movimento das suas últimas exortações, ele faz um novo chamado à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Concluindo aquilo que ele já vem discorrendo ao longo de toda a carta. A alegria que não é baseada em circunstâncias. A alegria que não é baseada em momentos felizes ou alegres, não é meramente um sentimento, mas é o resultado natural daqueles que têm a mentalidade e a disposição de Cristo Jesus. Por isso ele diz que eles devem se alegrar sempre no Senhor. É uma disposição contínua de mente. E pode parecer estranho para alguns pensar em alegria como sendo uma ordem, porque é estranho para nós alguém estar triste e nós lá irmos ordenar para ela, olha, seja feliz, seja alegre. Mas é justamente isso que Paulo está fazendo aqui, porque a alegria do cristão não é motivada por circunstâncias. A alegria do cristão é uma obrigação que ele deve ter em consideração a tudo aquilo que Cristo fez por ele. Nós não deveríamos ter dificuldade em nos alegrar quando nós refletimos sobre o tamanho da obra que Cristo fez em nosso favor. Por isso a alegria é uma disposição, porque ela é baseada na obra perene aplicada a nós pelo Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus. E é ela que baseia essa unidade que elas deveriam ter. Essa exortação para a alegria marca a transição aqui no texto, mas ela conclui isso. A alegria que é o resultado dessa disposição de mente que Evódia e Sintique deveriam ter. Mas como então você pode desfrutar da paz que é fruto da mentalidade celestial? Em primeiro lugar, esforce-se pela unidade da igreja. Esforce-se pela unidade da igreja. Mas como você pode desfrutar da paz que é fruto da mentalidade celestial? Em segundo lugar, troque a ansiedade pela moderação e pela oração. Troque a ansiedade pela moderação e pela oração. Paulo vai continuar a sua argumentação dizendo, outra vez digo, alegrai-vos. Ele faz isso para fazer uma transição no seu argumento. Ele continua falando sobre o tema da alegria, mas em outro aspecto. E que aspecto é esse? Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa palavra que aqui é traduzida por moderação, também pode ser entendida como gentileza, como razoabilidade, aparece em outros lugares das Escrituras, sempre em contraste com uma atitude de violência. Então, se nós observarmos alguns exemplos, nós vemos que Tito, por exemplo, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, verso 2, ele diz, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia, ou toda gentileza, ou toda mansidão, para com todos os homens. Ou seja, ele fala de uma situação na qual nós poderíamos ser tentados a revidar, a agir de forma a devolver o mal com o mal, mas nesse contexto, em contraste com a violência e a dureza de coração, ele diz, tenham cortesia, tenham moderação, tenham mansidão. Tiago também fala isso, capítulo 3, verso 17, já vimos esse texto, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Também um contexto de oposição à violência, oposição à vingança, oposição a essa disposição que muitas vezes nós temos de devolver o mal com o mal. Então essa gentileza, essa moderação deveria ser vista justamente como sendo a virtude que resolveria o conflito entre Evódia e Sintique. Mas ao mesmo tempo é bem provável que Paulo pense aqui em um contexto de perseguição, do qual ele já falou no capítulo 1, verso 27 a 30, quando ele reconhece que os irmãos de Filipos estavam passando por um momento de perseguição, como o próprio Paulo estava passando. Então eles deveriam ser moderados nesse sentido. Eles não deveriam querer fazer justiça com as suas próprias mãos, se vingando dos seus perseguidores, mas agindo com moderação. Uma moderação que ele diz que deveria ser conhecida de todos os homens. Faz parte do testemunho cristão.
faz parte da forma como a sociedade vê a igreja. A igreja que nós vimos é chamada para ser como que um luzeiro que resplandece no mundo, lá no capítulo 2. E nesse sentido, o objetivo de Paulo aqui é contrastar a desunião causada por Evódia e Sinti, que certamente era conhecida de todos, com aquilo que elas deveriam fazer, serem moderadas. E essa moderação deveria ser conhecida de todos. De fato, essa deve ser a atitude do crente. Faz parte do seu testemunho ser alguém moderado, alguém gentil, alguém que aprende a mansidão com Cristo Jesus, quer no momento de tranquilidade ou quer no momento de perseguição, como a igreja de Filipos estava passando. Mas ainda falando sobre perseguição, ele termina o verso 5 dizendo: perto está o Senhor. E aí ele dá uma ordem no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele começa aqui a dar uma série de proibições, ordens e promessas relacionadas às ordens, mas antes disso ele dá uma base para a sua ordem, que é o fato de que o Senhor está próximo, perto está o Senhor. E é interessante porque essa frase, perto está o Senhor, é muito utilizada no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. E nós podemos ter a impressão inicial que Paulo está falando sobre a proximidade temporal, ou seja, de que Paulo está falando que a volta de Cristo Jesus está próxima. E ainda que isso seja uma verdade, não parece ser essa a preocupação de Paulo aqui. Na verdade, a ideia de Paulo é falar que perto está o Senhor agora. Ele fala da presença do Senhor com aqueles irmãos, mesmo no momento de tribulação. Vejam, por exemplo, o que o salmista diz no Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aqui o salmista associa a proximidade do Senhor com a revelação dos seus mandamentos que deveriam ser obedecidos. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Agora falando de um contexto de dificuldade, que aqueles que passam por opressão, para aqueles que têm um coração quebrantado, esses podem saber que perto está o Senhor. Ou ainda mais claramente o Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Todos aqueles que invocam ao Senhor podem ter a certeza de que Ele está perto. Então o que Paulo parece estar fazendo aqui é celebrando a proximidade e a presença do Senhor como sendo a base para o seu chamado à oração. Por que aqueles irmãos deveriam abandonar a ansiedade e se apegar à oração como antídoto para a ansiedade? Porque eles sabiam, ou deveriam saber, que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo. Eles não deveriam imaginar que durante as perseguições Deus havia abandonado, mas Ele estava lá, pronto para tirar a ansiedade que eles estavam passando. E Paulo então faz a sua primeira proibição no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, que é um termo que geralmente é utilizado também no Novo Testamento para falar de perseguição. Jesus, em Lucas capítulo 12, verso 11, diz que quando os homens fossem levados, quando seus discípulos fossem levados às autoridades para depor, eles não deveriam ser preocupados ou ansiosos quanto àquilo que eles deveriam falar. Mas Jesus também fala sobre ansiedade com relação a coisas cotidianas do nosso dia a dia. Redundante, mas sobre coisas como vestimenta, alimentação, coisas com as quais nós geralmente nos preocupamos e ficamos ansiosos, mas sobre as quais Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, uma vez que nós sabemos que Deus sabe das nossas necessidades e que Ele as supre, nós não podemos viver ansiosos. Jesus nos proíbe de fazer isso. Ansiedade, irmãos, certamente é uma tentação que a igreja, quando passa pela perseguição, pode ser tentada a ter. A pressão cultural pode fazer com que os cristãos não saibam se serão presos, se serão mortos, se permanecerão vivos para cuidar talvez da igreja ou da sua família. Mas nesse contexto de intensa perseguição, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fiquem ansiosos com essas coisas. Por quê? Porque perto está o Senhor. E o que então que eles deveriam fazer ao contrário de serem ansiosos?
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vejam o contraste da amplitude aqui. Ele fala para não sermos ansiosos com coisa alguma, com nada. Pelo contrário, todas as coisas devem ser feitas conhecidas a Deus por meio das petições. Eles não deveriam ser ansiosos com absolutamente nada, mas ao contrário, todas as coisas que eles estão passando devem ser feitas conhecidas ao Senhor por meio da oração. E ele faz uma ênfase aqui quando ele fala sobre súplicas, petições, oração, palavras que, na verdade, são complementares e que querem trazer essa ênfase de que nós devemos usar a oração para dizer ao Senhor aquilo que nós estamos passando. Talvez aqui não seja Paulo falando sobre aspectos diferentes da oração, mas ele quer simplesmente enfatizar esse aspecto de que todas essas coisas precisam ser feitas conhecidas por Deus e de que forma? Com ações de graças, com uma disposição grata ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Pode parecer difícil para nós sermos gratos em meio à perseguição, mas é isso que Paulo está falando aqui. E por que ele faz isso? Justamente porque ele quer tirar de nós o foco que muitas vezes é autocentrado que nós temos de simplesmente pedir, 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 mas em primeiro lugar ele nos leva a refletir sobre aquilo que Deus já fez. Sermos gratos ao fato de Deus já ter sido presente e dele continuar sendo presente, e então fazer os nossos pedidos e as nossas súplicas. Porque o foco aqui não está em nós pedirmos, mas no Deus que nos tira a ansiedade por meio da oração. No Deus que já fez isso ao longo de toda a nossa vida e que continua fazendo. Por isso ele é o alvo das nossas orações. Sejam conhecidas diante de Deus, não porque ele é ignorante das nossas necessidades, mas para enfatizar que nele nós temos estabilidade emocional e a verdadeira paz. E é isso que o verso 7 vai mostrar com mais clareza para nós. Por que nós devemos orar? Porque Deus garante que vai nos livrar das perseguições? É claro que não. Mas é porque ele é o único capaz de trazer a paz verdadeira, nos concedendo a disposição e a mentalidade de Cristo Jesus. Mas antes de nós vermos detidamente o que o verso 7 nos diz, a Escritura nos mostra que a ansiedade que muitas vezes nós temos é gerada por um coração que permanece incrédulo. Nós vimos isso na aula que nós tivemos sobre a incredulidade sendo o pior dos pecados. Por quê? Porque muitas vezes nós não cremos que Deus é soberano e providente. Porque nós não cremos que Ele está presente. Porque nós não cremos que Ele nos concedeu as orações para que nós sejamos livres da ansiedade. E a maior prova de que nós somos incrédulos é que nós não oramos. Nós desprezamos a oração. Nós não fazemos uso constante e diário, nós somos negligentes na prática da oração. Porque Deus prometeu estar conosco. Deus prometeu ouvir as nossas orações. Deus promete nos trazer a paz. Mas ainda assim nós não o buscamos. E mostramos incredulidade. E por isso andamos ansiosos. Mas o que Paulo fala que nós devemos fazer para sermos livres da ansiedade? Ele deixa muito claro aqui. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então, se você estiver andando preocupado, pare e ore. Esse é o antídoto que Deus te deu para que você não ande ansioso. E Ele dá uma promessa resultante da oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz aqui não deve ser entendida como ausência de violência, porque Paulo está falando de um contexto de perseguição, em que há violência. Mas o que então é a verdadeira paz? É a paz da qual Paulo já está falando, relacionada à alegria, não dependente das circunstâncias externas, mas resultado da nossa disposição de mente em Cristo Jesus, certos de que, em última instância, os planos de Deus são sempre cumpridos. É a paz que Paulo tinha na prisão, não sabendo se seria solto, se seria morto, mas certo de que viver era Cristo e morrer era lucro. A paz da qual Jesus fala em João capítulo 14, verso 27, dizendo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz que é incomparável com qualquer outra paz que o mundo possa oferecer. É uma paz que provém unicamente de Deus. E Paulo afirma que essa paz excede todo o entendimento, dando a ideia de algo tão valoroso que nada pode ser comparado a ela. Tanto é que ele usa esse verbo sobre exceder em vários momentos aqui em Filipenses, falando de algo mais valioso, algo mais valoroso. Mas o que significa que essa paz excede todo o entendimento? Paulo não está falando aqui sobre o fato da paz de Deus não poder ser entendida
pela nossa mente. Porque muitas pessoas pensam que é isso que Paulo está falando aqui. Mas essas palavras aqui utilizadas como entendimento, como mentalidade, tem mais ou menos a mesma ideia dessa que Paulo está falando sobre disposição. É como se ele falasse: os homens, a parte de Cristo Jesus, têm mentalidades, têm disposições que de forma alguma alcançam a paz que só pode ser dada pela disposição dada por Cristo Jesus. Ou seja, por meios humanos, ninguém pode ter a verdadeira paz que só vem de Deus, que só é recebida por esses meios estabelecidos aqui pelo próprio Deus. Então, os raciocínios humanos, as mentalidades dos homens, as propostas dadas pelos homens para tratar esses problemas, nenhuma delas pode se comparar à paz, que excede muito em valor a todas essas coisas, a paz dada pelo próprio Deus. E a razão disso é que depois ele dirá que é essa paz que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que protege a disposição e a mentalidade daquele que tem a mente de Cristo. Aquele que está em Cristo, unido a Ele, recebe a disposição de Cristo e é então guardado dos assaltos que muitas vezes as perseguições, a ansiedade pode trazer em qualquer contexto. Seu homem interior, sua mente, sua disposição é guardada pela paz de Deus. Observem que todos os pontos trabalhados aqui, do verso 5 ao verso 7, são relacionados de alguma forma à perseguição. Porque Paulo, lá em Atos 16, quando esteve entre eles, passou por perseguição. E ele sabia que nesse contexto em que ele escreve, os irmãos de Filipos estavam passando por perseguição, como ele mostrou no capítulo 1, versos 28 a 30. E Paulo, ao longo da carta, já falou várias vezes para eles sobre se alegrarem em momentos de dificuldade, sobre viverem de forma digna do Evangelho, sobre viverem de forma contente, confiantes em Deus. E agora o que ele faz é reafirmar todas essas coisas, mostrando que a cidadania celestial que eles têm deve os levar a ter essa mentalidade, a não andarem ansiosos, mas a buscarem ao Senhor em oração e viverem de forma alegre. Por quê? Porque a verdadeira paz só é encontrada em Cristo Jesus. Só é experimentada na prática com essa disposição concedida por Cristo Jesus. Então, como você pode desfrutar da paz, que é fruto da mentalidade celestial? Em segundo lugar, troque a ansiedade pela moderação e pela oração. Troque a ansiedade pela moderação e pela oração. Mas em terceiro lugar, a forma pela qual você pode desfrutar da paz, que é fruto da mentalidade celestial, é: coloque os pensamentos virtuosos em prática. Coloque os pensamentos virtuosos em prática, que é a última exortação de Paulo aqui, nos versos 8 e 9, em que ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui é reforçar essa ideia de ter um pensamento, de ter uma mentalidade dirigida corretamente à luz de Cristo Jesus. O verso 8 traz aqui uma transição, esse finalmente traz para nós uma nova argumentação, mas o tema da alegria, o tema da disposição de Cristo permanece aqui. Paulo está mostrando sobre como isso deve ser vivenciado. E ele passa a listar uma série de virtudes que eram conhecidas do povo naquela época, mas que deveriam ser associadas em Cristo Jesus para que eles vivessem de forma adequada. A preocupação de Paulo no verso 8 é falar sobre a forma adequada de pensar, o modo digno de pensar. E o verso 9 vai enfatizar como eles devem viver esse modo de pensar. Então, qual que é a primeira coisa que ele fala aqui? Ele fala sobre a verdade, sobre aquilo que é verdadeiro. Isso é importante porque naquele período, os filósofos da época, quando falavam sobre a ética, diziam que a verdade é aquilo que deveria ser buscado em última instância. E os filipenses sabiam disso. E Jesus Cristo, quando se revelou aos homens, quando esteve nessa terra, disse que ele é a verdade. E nesse sentido, o cristão é marcado pela busca à verdade porque o próprio Cristo é a verdade. Então nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é associado ou ligado a Cristo Jesus. Mas Paulo fala sobre pensarmos também naquilo que é respeitável. Essa ideia aqui é a ideia de algo sério. Quando nós vamos para as listas que Paulo faz sobre os deveres dos bispos em Timóteo e em Tito, nós vemos que um dos requisitos é que eles sejam sérios, que eles sejam respeitáveis. Algo que é resultado de uma vida de maturidade. Então nós devemos ter na nossa mentalidade, no nosso pensamento, aquelas coisas que são sérias, maduras e respeitáveis. Ao mesmo tempo, também tudo aquilo que é justo, diz respeito a cumprir as obrigações com Deus e com o próximo. Também tudo aquilo que é puro, a ideia aqui é uma referência à pureza cerimonial, a um proceder santo, a um caráter
moldado por Deus de acordo com a sua vontade. Aquilo que é amável, aquilo que traz deleite à vista. O que nós vemos é esteticamente belo, mas também é verdadeiramente bom. E por fim, tudo aquilo que é de boa fama, aquilo que é recomendável, aquilo que faz bem fazer. Uma exortação muito prática para aqueles irmãos de Filipos. Mas veja o que é interessante, agora Paulo muda a forma como ele fala sobre essas virtudes. Até aqui ele falou tudo o que. As 6 virtudes que ele traça aqui, ele fala introduzindo com o tudo o que. Mas agora ele muda a forma como ele expressa, dizendo se alguma virtude há e se algum louvor existe. Por que razão Paulo muda a forma como ele lista essas virtudes? Muitas teorias são apresentadas, mas o que Paulo parece estar fazendo aqui é reforçando aquilo que ele já disse, com virtudes que as englobam, mas que na verdade são muito mais amplas. É como se ele dissesse, olha, qualquer lista que eu tentar fazer para vocês sobre o que vocês devem pensar, vai ser incompleta. Então ele usa essas 2 palavras que dão uma ideia de algo muito mais amplo para mostrar como eles devem ter essa mentalidade de exposição de Cristo de forma ampla em todas as áreas ou em todas as questões da sua vida. E a primeira palavra que aparece aqui é a palavra virtude, uma palavra que no Antigo Testamento aparece muitas vezes sendo associada àquilo que é bom e justo diante do Senhor, mas que no Novo Testamento praticamente só aparece nos escritos de Pedro. Pedro usa essa expressão 3 vezes, ou antes, 4 vezes. E quando Pedro faz uso dessa expressão, ele fala sobre a virtude relacionada ao caráter de Deus, o caráter louvável do próprio Deus. Mas Paulo aplica esse termo a nós, provavelmente trazendo a mesma ideia de um alto padrão de caráter, ou seja, tudo aquilo em que há virtude, se existe alguma virtude, ou seja, se isso está envolvido em um alto padrão de caráter, isso deve ser alvo do nosso pensamento. E relacionado a isso, se algum louvor existe, ou seja, se isso é aprovável, se isso é reconhecido pelas pessoas como sendo algo bom, isso também deve ser alvo do seu pensamento. Então Paulo está chamando os filipenses a pensarem em todas essas coisas que são boas, desejáveis, amáveis, virtuosas, mostrando o alto padrão da parte de Deus. Tudo isso deve ser alvo da meditação e da consideração do cristão. Ou seja, Paulo continua a falar sobre mentalidade aqui, sobre pensamento, sobre aquilo que está na nossa mente e que guia a forma como nós vivemos. Inclusive é interessante porque Paulo sempre utiliza aqui expressões que falam sobre o bem na sua forma mais plena. Isso deve nos fazer refletir sobre a forma como nós tanto pensamos, como também vivemos aquilo que é bom. Nós não devemos nos contentar simplesmente com aquilo que tem a aparência de bom ou que é bom, mas com aquilo que é excelente. Nós devemos aprender a distinguir entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente, porque a virtude é associada à excelência do caráter de Deus. E essa virtude é o padrão de virtude que nós devemos ter. Nós somos capacitados pelo Espírito a termos a mente de Cristo Jesus. Então nós não devemos nos contentar com a mediocridade, com aquilo que é simplesmente bom. Na verdade, nós devemos nos esforçar para buscar a excelência em tudo aquilo que nós pensamos e naquilo que nós fazemos. Porque todas essas coisas que nós pensamos devem ser postas em prática, como Paulo diz no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E ele traz mais uma promessa. E o Deus da paz será convosco. Paulo aqui retoma o tema da imitação, que ele já falou em muitos momentos. Paulo entendia a necessidade da imitação no contexto educacional daquela igreja. Eles precisavam não apenas ouvir aquilo que Paulo estava ensinando para eles, mas eles deveriam se esforçar para praticar em imitação aquilo que Paulo fez. E observem que, ao utilizar todos esses verbos de forma complementar, o que Paulo está querendo dizer é que a sua vida era marcada pela proclamação de Cristo Jesus. Paulo não tinha como objetivo apenas ensinar verbalmente aqueles irmãos, mas a sua própria vida servia como testemunho para que eles seguissem. Não à toa Jesus Cristo, quando esteve na terra, nos exorta também a prezarmos pelo ensino mais do que simplesmente transmitirmos o Evangelho e irmos embora. Veja, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus 28, versos 19 e 20, um texto muito conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até aí a gente conhece bem. Mas e o verso 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, cumprir a grande comissão não é simplesmente eu ir falar do Evangelho para uma pessoa e ir embora. Ah, ele se converteu e tudo bem.
Faz parte integral da missão que Deus nos deu ensinar as pessoas a guardar aquilo que Ele ordenou. Então, todo o processo de crescimento em conhecimento do Senhor, em santificação, faz parte da missão da igreja. Por isso, Paulo estava tão preocupado com o ensino, naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles receberam, mas também naquilo que eles ouviram e viram nele, porque o objetivo dele era cumprir isso, fazer com que eles obedeçam tudo aquilo que Cristo Jesus ordenou. Por isso a importância do ensino. Por isso a importância de receber, não apenas passivamente, mas ter no coração aquelas coisas que são ensinadas por Paulo. E por fim, os últimos dois verbos que dão essa ideia de imitação: ouvir e ver. Ouvir aqui nós podemos pensar que Paulo fala sobre aquilo que ele falou para eles, mas lá no começo da carta, Paulo utiliza essas expressões de forma junta, ouvir e ver, para falar da forma como eles ouviram falar do proceder de Paulo na perseguição. Vejam só, capítulo 1, verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, eles viram o combate de Paulo pelo Evangelho, padecendo por Cristo, e eles estavam ouvindo sobre ele na prisão, padecendo por Cristo. Então, quando Paulo, lá no final do verso 9, quando ele diz que eles deveriam praticar aquilo que eles ouviram e viram de Paulo, provavelmente Paulo tem em mente isso, a imitação do seu exemplo ao passar pelas tribulações e pelas provações. Deveriam imitá-lo de fato, em busca da sua mentalidade, da sua disposição, que é a disposição em Cristo, e, consequentemente, da maturidade. E o resultado, o Deus da paz será convosco. Deus manifestará a presença da sua paz, para que vocês vivam de forma alegre, de forma contente, não movidos pelas circunstâncias que eles possam passar. O que Paulo está enfatizando aqui, irmãos, é que aquilo que nós temos na nossa mente determina a forma como nós agimos. Muitas vezes nós ignoramos a importância dos nossos pensamentos na forma como nós praticamos as coisas. Paulo nos exorta aqui a termos pensamentos virtuosos. Não é apenas a nossa prática exterior que deve ser moldada pelo Evangelho, mas a nossa mente deve estar cheia, saturada daquilo que é bom, daquilo que é excelente. Muitas vezes nós somos tentados a encher nossa mente de pensamentos impuros. E quando isso acontece, nós devemos pensar o que nós estamos alimentando a nossa mente, em termos de leitura, música que ouvimos, coisas que assistimos, coisas que conversamos com os outros. Essas coisas têm alimentado em nós pensamentos virtuosos. E lembrem, virtude não em termos de algo que é bom simplesmente, mas aquilo que é o mais excelente. Nós temos alimentado nossa mente com pensamentos excelentes, porque são essas coisas que depois serão traduzidas, serão demonstradas na nossa prática. E ao mesmo tempo que Paulo exorta os irmãos de Filipos aqui, que exorta a nós também, é para que nós entendamos não apenas a importância de ter essas coisas na mente, mas em praticá-las também. Muitas vezes é muito fácil ouvirmos a palavra de Deus, mas muito difícil é praticá-la. É fácil para nós ouvirmos bons sermões, mas é fácil também nos esquecermos deles. É fácil nós lermos textos bíblicos, mas é difícil para nós vermos como esses textos se aplicam à nossa vida. É fácil para nós discutirmos talvez temas da teologia, mas não entendermos como eles devem transformar a forma como nós vivemos. Por isso, simplesmente expor a palavra não é suficiente. Vir à igreja domingo após domingo, sentar nos bancos e ouvir não é suficiente. É necessário pôr em prática. Por essa razão, Tiago, quando escreve aos seus leitores, disse que eles não deveriam se contentar em ser apenas ouvintes da palavra, mas ele disse que eles deveriam ser operosos praticantes. Até com uma certa redundância. Operosos praticantes da palavra de Deus. É bem verdade que a teoria vem primeiro. E aí depois a prática. Paulo falou sobre isso. Enchermos nossa mente do que é correto para então vivermos o que é correto. Mas se tivermos apenas a teoria e não vivermos isso na prática, todas essas coisas serão vãs. E na verdade aumentará muito mais a nossa condenação diante de Deus. No domingo passado eu comentei com os irmãos que uma das maiores alegrias de um pastor ou de um presbítero, de um líder na igreja, é ver os seus liderados andando de acordo com as verdades do Evangelho. Como João mostrou na sua segunda carta, muito me alegrei por ver seus filhos andando na verdade. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que mais entristece um líder é ver que depois de tanto ensino, muitas vezes não há resultado, não há crescimento, não há mudança de vida. Mas Paulo nos exorta ao contrário. Tudo aquilo que nós ouvimos deve ser colocado em prática. Como então você pode desfrutar da paz, que é fruto da mentalidade celestial? Em último lugar, coloque os pensamentos virtuosos
em prática. É isso que Paulo nos ensina aqui. Concluindo, irmãos, nós vimos que o grande objetivo de Paulo aqui é nos mostrar sobre a mentalidade celestial que nós temos em Cristo Jesus. Sua preocupação é exortar os filipenses a terem essa disposição mental que os leva a viver em unidade, a viver longe da ansiedade e a viver na prática todas essas coisas para o testemunho da fé. Ele começa exortando Evódia e Síntica que abandonem seus próprios pensamentos, para que não se apeguem aos seus direitos, mas que tenham a mesma mentalidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque a igreja deve ser um local de unidade, um local de perdão, um lugar em que as pessoas vivem unidas pelo amor sacrificial de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo mostrou que eles deveriam abandonar a ansiedade mesmo diante da perseguição, mas que eles deveriam viver de forma moderada, não respondendo o mal com o mal, mas sim com o bem, e orando ao Senhor, fazendo ao Senhor conhecidas as suas petições, na certeza de que Ele promete a paz verdadeira a todos que têm a mente de Cristo Jesus. E por fim ele mostra o que deve fazer parte da mentalidade celestial, o que deve encher a nossa mente, e como então essas coisas devem necessariamente ser vividas na prática, à luz dos exemplos de maturidade que nós temos na igreja, como o próprio Paulo foi, e como ele se mostra aqui no texto. Então Paulo está resumindo suas exortações aos filipenses, das quais ele já discorreu ao longo de toda a sua carta, os lembrando de que uma vez unidos a Cristo Jesus, eles devem viver uma vida transformada. Eles devem ter uma disposição mental transformada, que os leva a viver e a desfrutar da paz que só o Senhor pode dar. Por isso a carta de Filipenses é uma carta chamada de a carta da alegria. Porque a alegria não é motivada por circunstâncias, é motivada por uma disposição mental. Como então você pode desfrutar dessa paz, dessa alegria, que é fruto da mentalidade celestial? Em primeiro lugar, esforce-se pela unidade da igreja. Esforce-se pela unidade da igreja. Em segundo lugar, troque a ansiedade pela moderação e pela oração. Troque a ansiedade pela moderação e pela oração. E em terceiro e último lugar, coloque os pensamentos virtuosos em prática. Coloque os pensamentos virtuosos em prática. Que Deus então nos abençoe e permita que nós desfrutemos sempre dessa paz. A paz que é fruto da mentalidade celestial, a mentalidade de Cristo Jesus.